E a nossa conversa é com a doutora Amanda Medeiros, que é hematologista. Vou trazer aqui as dúvidas, né, dos telespectadores que chegaram aqui no nosso WhatsApp, no 991050400, tá? Doutora, deixa eu ver aqui o nome da nossa telespectadora, Anícia. Ela disse que está na pré-menopausa, ficou com deficiência de ferro e por conta disso não teve ciclo menstrual exagerado, mas precisou tomar uma medicação injetável por 5 semanas. Ela disse que ficou assustada porque teve anemia quando ficou grávida aos 19 anos. Hoje está atenta à alimentação, vai repetir exame de sangue quando completar 3 meses para não passar mal. E ela disse que sente quase todos os sintomas que a gente colocou aqui na telinha. É a Anícia de Mangabeira 1. Tem relação aí, doutora, pré-menopausa, ciclo menstrual, tá tudo conectado aí? Então, Bruna, ela falou 2 situações que são extremamente importantes na nossa prática clínica. Então, as mulheres em idade fértil, eu me arrisco a dizer que todas elas vão experimentar ou já experimentaram ter anemia em alguma época por deficiência de ferro, especificamente agora falando, porque em alguma época do ciclo menstrual ela vai perder mais ferro do que ela vai conseguir adquiri-lo através da alimentação. E ela vai precisar suplementar. E a gestação, que foi a outra situação que ela falou, é extremamente importante que nós acompanhemos a gestante, suplementemos esse ferro dela, porque a partir do 2º trimestre há um consumo muito maior de ferro em relação ao que a gente tem fora da gestação. Sim. Então a gente precisa acompanhar esses 2 momentos. Então eu sempre falo que a balança do ferro que entra via alimentação, ela tem que ser igual ou superior ao ferro que a gente perde. A principal forma de nós perdermos ferro são sangramentos crônicos e contínuos. Então, muitas vezes, as mulheres falam assim, mas o meu ciclo menstrual é normal. É normal porque durante a vida inteira dela, ela achou que aquilo dali era normal. Entendi. Então, não é um ciclo menstrual prolongado, e sim vários mensais que vão se repetindo e ela vai perdendo progressivamente a reserva de ferro dela. Entendi. Vamos trazer aqui também a pergunta da Cláudia Bezerra. Eu acho que ela até citou algo que você acabou de falar, doutora, que é sobre sangramento. Ela disse que tomou medicação durante 6 meses por causa de um sangramento. Ela disse que continua, vai fazer uma cirurgia de mioma porque ela vive cansada, com fadiga extrema, sono. E ela disse que está sempre também com anemia. Fez exame agora pré-operatório, vai ver como é que está a anemia, porque se ela tiver, ela vai ver aí como é que fica essa questão da cirurgia também. Sangramento é um fator também muito importante, né? Isso, eu sempre faço uma analogia que a reposição de ferro é como se nós fôssemos o frentista do posto de gasolina. E o paciente, ele é o carro. Então, o tanque de gasolina do carro, ele precisa estar consertado, ele precisa estar bem. Então, se eu paro de abastecer e esse tanque continua ruim, a gente vai ter anemia novamente. Sim. Então, eu só posso parar a reposição depois que a causa, que é aquilo que a gente vem falando desde o primeiro bloco. Então, depois que a causa da anemia foi sanada. Então, se a causa da anemia dela são sangramentos crônicos, contínuos, volumosos, por causa de um mioma, eu preciso resolver essa causa. Entendi. Então, eu não posso parar de repor ferro para ela até lá. Certinho. Esse é um assunto, né, como vocês estão vendo, que envolve muitas dúvidas e também muitos mitos e verdades. Vamos colocar aqui algumas telas para a doutora desmistificar algumas informações para a gente também. Solta aí a primeira tela para a gente. Vamos lá. Diabetes pode causar anemia. Isso é mito ou verdade, doutora? Então, nós temos as anemias causadas por doenças crônicas. Então, de fato, qualquer doença crônica desregulada, ela pode causar anemia. O diabetes em si, ele pode causar doenças renais. E as doenças renais, elas estão diretamente envolvidas com anemias relacionadas à doença renal crônica. Certinho. Mais uma tela. Mito ou verdade? Vamos ver. A anemia pode evoluir para leucemia. Inclusive, anemia e leucemia são alertas importantes específicos para esse mês de junho, tá? É a campanha Junho Laranja. E aí, doutora, pode ter essa evolução mesmo? Então, isso é um mito recorrente, esse é mito, tá certo? Então, a anemia pode evoluir para leucemia e os pacientes chegam com muito medo em relação a isso no consultório. Anemia, quem tem leucemia tem anemia, certo. É uma das queixas do paciente, mas a anemia não progride para a leucemia. A queixa do paciente é, doutora, eu vim, porque se eu não tratar essa anemia, ela vai virar leucemia. E não, isso é um mito, certinho. tá? Muito bem. Vamos mais uma tela?
Mito ou verdade? Anemia é sempre sinal de má alimentação. Teve até telespectadora perguntando aí, né, sobre o consumo de tomate, de beterraba. Tem sempre essa associação, doutora? Não é sempre, muito pelo contrário. A má alimentação ela vai estar envolvida nas anemias carenciais, mas nós temos inúmeras outras causas para a anemia que não estão relacionadas, nem diretamente relacionadas com a má alimentação, não significando que nós não devemos nos alimentar bem, muito pelo contrário. Sobre o risco de não tratar a anemia, doutor, o que é que pode acontecer com esse paciente que já viu que tem o diagnóstico, mas é bobagem, vou deixar para lá. Quais são os riscos que isso pode trazer à saúde? Então, como eu falei, a nossa célula vermelha ela é responsável por transportar oxigênio para o nosso organismo. Então, se eu começo a não transportar oxigênio para as minhas células, elas vão começar a morrer precocemente. E isso acontece com as células do coração, dos rins, do sistema nervoso central. Então, a médio e longo prazo, o paciente vai desenvolver problemas orgânicos, de uma maneira geral. E como é feito esse tratamento, né? Além do estilo de vida que a gente sabe que é super importante, fator primordial também, como é que esse tratamento é feito? Você falou que tem vários tipos também, né, doutora? Vai depender de cada necessidade também? O tratamento, ele é diretamente relacionado à causa que eu encontrei para aquela anemia. Então, se é deficiência de ferro, eu vou repor ferro e o mais importante do que eu repor ferro, identificar por que aquele paciente tem deficiência de ferro. Repor vitamina B12, se assim for a deficiência, repor ácido fólico. Se é uma anemia hereditária, identificar essa anemia hereditária, avaliar os parentes desse paciente também. As anemias hereditárias, algumas se beneficiam de transfusões de sangue, daí é o alerta para o junho vermelho. Se é um paciente que tem leucemia aguda com anemia, a gente precisa fazer transfusão também, então mais um alerta para o nosso junho vermelho. E se é uma anemia que destrói precocemente as células, que elas podem ser hereditárias ou adquiridas, também identificar. Algumas vão se beneficiar de corticoide, então o tratamento ele é diretamente relacionado à causa que eu encontrei para aquela anemia. Muito bem, doutora, obrigada, viu, pela sua participação. Eu vou confessar para o pessoal de casa, ela estava um pouquinho apreensiva, minha gente, deu aula para nós aqui. Vai voltar aí muito, viu, doutora? Obrigada, Bruna. Fingi a habitualidade. Tá ótimo, excelente. Tá aqui tranquilo. você está em casa, viu? Muito obrigada e obrigada. até a próxima. Eu Boa semana, agradeço. viu? Tchau, tchau. Muito bem, tchau, tchau.